E aí, gente plena analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Violeta, sou uma terapeuta familiar e eu sempre trago assuntos fazendo um paralelo entre o cotidiano, mais as ferramentas terapêuticas e os conceitos terapêuticos. Se você clicou nesse vídeo por conta da thumb, provavelmente você está buscando ter uma criança boazinha, vamos dizer assim. E até metade do vídeo você vai achar que você está no vídeo errado, mas no final você vai entender. Então fica comigo, fica até o fim. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela mãezinha ou com aquela família que tem uma criança arteira, fazendo um alinhamento aqui com vocês. Eu não estou falando de crianças que tenham algum tipo de laudo, como TOD, TDAH e etc, tá? Então, estamos falando de criança no geral, levando em consideração que ela não tem um diagnóstico fechado ou não tem um laudo. Para eu contextualizar, eu preciso contar algumas histórias para você. Em primeiro lugar, eu recebo muito nos meus atendimentos pessoas que elas têm muito medo do amanhã, elas têm medo de tomar decisões, elas têm medo, elas buscam o perfeccionismo, de certa forma, e isso acaba travando a vida delas, tanto no profissional quanto nos relacionamentos, até mesmo no relacionamento com os filhos. Eu tenho medo de fazer alguma coisa, de impor limites, porque talvez meu filho vá se traumatizar. Tá? Então, lembrando sempre que quando nós falamos de pessoas, aqui uma das ferramentas que eu uso é a ferramenta da análise corporal, onde o formato do corpo me mostra como a mente, como o comportamento da pessoa se apresenta, como que a mente dela funciona. Usando essa ferramenta, eu consigo olhar para uma criança a partir dos seus 7 anos, mais ou menos, e já determinar se essa criança ela já tem uma predisposição a ser uma criança mais espoleta, se ela tem uma predisposição a ser uma criança mais negociadora, se ela tem uma predisposição a ser uma criança mais chorona, ou a ser uma criança mais apática, ou ser uma criança mais reclusa. Tudo isso a gente consegue ver simplesmente olhando para o formato do corpo. E se você quer aprender como que isso funciona, você quer entender como isso funciona, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um e-book que você pode adquirir, um preço bem baratinho, tá? Quem te ensinou a ser mãe, onde eu conto para você como você faz essa leitura, essa identificação, ok? Ok. Então, essas pessoas chegam para mim e o que elas têm de comum, essas pessoas perfeccionistas, essas pessoas dependentes emocionalmente, é o quê? Elas foram criadas dentro de um ambiente, num ambiente familiar, com pais ou com mães extremamente rígidos, ou pais e mães que tinham ensinamentos ou comportamentos religiosos onde essa criança ela vivia sempre na base do medo. Ela não pode existir da forma como ela é, tá? Quando essa pessoa ela já tem uma predominância de traço de caráter psicopata com rígido, você vai entender isso no livro. Se você não está entendendo o que eu estou falando, procura nas playlists, entenda os seus traços, você vai entender que eu não estou falando de doença mental, tá? Essas pessoas chegam com esse problema de não conseguir avançar na vida, de não conseguir tomar decisões. Elas foram criadas em ambientes, em lares, onde era tudo muito rígido, muitas regras, muitas amarras. A criança não tinha espaço para errar, ela não tinha espaço para ser ela mesma. E tem outras pessoas que elas já têm uma tendência natural a ser pessoas mais tranquilas, mais boazinhas, vamos dizer assim. Quem são essas? As de predominância do caráter masoquista e do caráter oral, porque o oral ele é mais infantil, o masoquista ele precisa de segurança e tal. Quando se junta isso daí é a fome com a vontade de comer. E algumas crianças, elas inclusive apresentam essa combinação de traços de caráter por conta do ambiente, que foi um ambiente muito opressor, onde a criança não podia existir, onde ela não podia ser criança, ela tinha que ser um mini adulto, então ela não pode errar, se ela derruba uma xícara de leite na toalha da mesa, por exemplo, a mãe, o pai briga, o adulto que está perto briga, às vezes essa criança também na escola foi exposta a professores abusivos e tal. Qual que é o maior problema aqui? Já nós estamos falando de criança, Violeta, você não falou de criança até agora. Falei sim, essas pessoas, elas têm a vida travada por conta do comportamento, do ambiente que elas foram criadas, o ambiente familiar, tá?
E aí a pergunta que eu faço para você é: por que você quer uma criança boazinha? Porque às vezes nós, como pais ou como cuidadores, o que, que a gente quer? A gente quer sossego, a gente quer tranquilidade, a gente não quer ter trabalho. Então, uma criança que ela está sempre se expondo a explorar o ambiente, subir na árvore, brincar com o cachorro, levar a mordida do cachorro, sair andando de skate, ralar o joelho, tudo isso dá trabalho para nós pais. Então, muitas vezes nós colocamos muitas amarras, muitas travas, muitas regras nas crianças, a troco de quê? Do nosso conforto e não entendendo que essa criança ela está numa fase de desenvolvimento, que o caráter, a forma como ela vai encarar a vida, depende de como eu e como você tratamos essa criança. Então, crianças que são muito boazinhas, geralmente elas têm essa característica. Pais controladores, mães controladoras, ambiente que não deixa ela existir como ela precisa existir. Onde que está o problema em tudo isso? Uma criança que ela é ensinada a ser boazinha, ou seja, ela não tem espaço para justiça própria. O que é espaço para justiça própria? Imagina que os adultos, eles naturalmente têm uma tendência a subjugar as crianças. Por quê? Porque a criança ela é hipossuficiente frente ao adulto. Então, eu como adulto, eu posso mandar numa criança. Ok, isso é uma regra de hierarquia, uma das regras sistêmicas, está tudo ok. Mas às vezes esse adulto ele é abusador, por quê? Porque essa criança ela foi ensinada no ambiente familiar ou onde ela cresceu, que ela tem que obedecer, que ela tem que ser subserviente aos adultos em qualquer situação, e não só aos adultos, a qualquer outra pessoa, tá? Então imagina, essa é aquela criança que ela tem medo de se expor, ela tem medo de falar o que ela pensa, ela tem medo de pedir alguma coisa, porque toda vez que ela existe, toda vez que ela é o que ela precisa ser, alguém, um adulto, alguém que está acima dela, às vezes até um irmãozinho mais velho, pouco tempo mais velho, 1 ano, 2, vem e subjuga essa criança acaba criando um ambiente onde ela está sempre abrindo portas para ser justiçada, para trazer justiça para ela, ok? Ok. Ou então é aquela criança que ela não consegue se defender. Então a pergunta que eu faço para você é por que você quer essa criança tão boazinha assim? E se você quer ter essa criança boazinha, eu vou dar algumas dicas aqui para você. Então vamos lá. Algumas coisas que você pode fazer para ter uma criança boazinha. Primeiro, encha essa criança de medo. Sabe aquela mãe, aquele pai, aquele cuidador, aquele professor que chega e fala assim: olha, se você fizer tal coisa, eu vou chamar a polícia. Se você não obedecer, eu vou chamar a polícia. O homem do saco vai te pegar. Se você. Ah, tá vendo por que, que você caiu, que você ralou o joelho? Porque o papai do céu tá te castigando, porque você não é obediente. Entenda uma coisa, eu não estou aqui defendendo crianças mal criadas. Eu estou falando da sua postura como adulto, da sua postura como pai, como mãe, como cuidador, como direcionador dessa criança. Então, primeiro passo, você quer uma criança boazinha? Bota medo nela. Medo da polícia, medo da chuva, medo do trovão, medo do homem do saco, medo do bicho papão, medo do Papai Noel não trazer o presente dela no final do ano. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, faça ela entender que ela é inferior a todo mundo. Porque você é criança, você precisa baixar a cabeça para tudo e para todos. Então você tem que respeitar demais o seu professor. Lembrando, tem que respeitar o professor, tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar os pais, tem que honrar os pais. Só que muitas vezes isso é dado de uma forma exagerada, onde a criança não tem lugar de justiça. Outra coisa, não faça justiça pelo teu filho. Toda vez que o teu filho trouxer uma reclamação para você, trouxer uma demanda, sabe o que você faz? Você dá razão para o outro, você dá razão para os adultos, você dá razão para quem feriu. A pessoa pega, a criança vai lá, tem. Seu filho está no meio de várias crianças brincando na sua própria casa. A criança vem e pega, que é o brinquedo que o seu filho está na mão. O que, que você faz? Por conta de você já ter sido essa criança que foi abusada, ou seja, a sua mãe te obrigou a dar o seu brinquedo preferido para o priminho, para o amiguinho e às vezes até para uma criança desconhecida no parque, você agora está repetindo esse padrão. O brinquedo não é do teu filho, então por que, que ele é obrigado a dar o brinquedo dele para outra criança? Por quê? Porque você foi ensinado assim. Você continua repetindo esse padrão. Qual é a sensação dessa criança? Estou sendo injustiçada. O brinquedo estava na minha mão, eu fui a primeira a pegar e a minha mãe me obrigou, meu pai me obrigou a entregar o brinquedo para o outro. A troco de quê? De você, pai e mãe, parecer bonzinho na sociedade. Ah, mas seu filho é educado. Será que seu filho é educado? Será? Então tá. Próxima coisinha que você pode fazer para o seu filho ser bem bonzinho, tá? Sempre coloque a autoestima dele em xeque. Mas tá vendo? Sabe por que isso aconteceu? Porque você é feio. Tá vendo? Criança que desobedece é feio. Então, tá vendo que você tá sempre colocando a autoestima da criança para baixo? Não, você desobedeceu, você vai ter um castigo, né? O que é o castigo? Você vai
tirar alguma coisa da criança, você vai aplicar alguma sanção, mas nunca colocando isso, atrelando esse erro a uma característica da criança. Mas também você não estuda que você é burro. Tá vendo que você fez isso? Conseguiram compreender? Então, quer ter uma criança boazinha em casa? Faça todas essas coisas. Agora, difícil mesmo é lidar com uma criança que pensa, uma criança que ela faz perguntas, uma criança que está exigindo de você a atenção o tempo todo. E nós vivemos num momento onde os pais precisam trabalhar, o que, que eles fazem? Deixam as crianças na escola, com uma babá, sei lá onde, com um parente, e quando essa criança está na nossa presença, a gente faz de tudo para colocar o máximo de regras para tolir essa criança. Para quê? Para o nosso conforto. E eu quero dividir uma experiência que me motivou a gravar esse vídeo. O quê? O meu filho ele tem uma predominância uma predominância rígido. Opa, meu filho tem uma predominância oral masoca. Então ele é naturalmente uma criança mais calma, mais tranquila. Ele dá um boi para não entrar numa briga e ele dá uma boiada para continuar fora da briga. E esses dias aconteceu o quê? Furtaram o celular do meu filho na escola, dentro da sala de aula. E eu, né, naquele fervor ali, eu sempre, como eu estou sempre lidando com pessoas, eu me exponho a pensar por que que isso aconteceu. Então, o meu filho ele já é naturalmente uma criança mais tranquila, mais pacata, mais pacífica. Se o meu filho fosse uma criança agressiva, que batesse, que brigasse, que exigisse os direitos dele, o que, que teria acontecido? Provavelmente ele não teria sido a criança escolhida para ter esse celular furtado. Por quê? Porque ele já é naturalmente uma presa, porque ele é tranquilo. Se eu fizer alguma coisa para ele, ele não vai revidar. Então, isso me motivou a pensar sobre o assunto. E realmente, quando você pega os alunos problemas dentro de uma escola, provavelmente eles têm uma combinação de traços, geralmente é uma combinação de traços psicopata e rígido, porque essas pessoas, elas exigem os direitos dela. Elas são mais ativas, tá? Elas às vezes até mais agressivas e demonstram essa agressividade. Então, às vezes você está aí querendo resguardar o seu filho, querendo que o seu filho seja bonzinho, para quê? Para mostrar para os outros, né? Embora o meu filho tenha o espaço dele de errar, mas naturalmente ele é assim. Então eu como mãe, qual é o meu papel? Treiná-lo para que ele entenda e consiga discernir qual momento ele pode exercer toda essa passividade, qual momento ele não deve exercer essa passividade. Se o seu filho é um filho que tem uma predominância mais ativa, como um rígido e psicopata, você tem que direcionar essa criança, aprender sempre a fazer perguntas para essa criança, tá? Se você quiser um vídeo falando sobre como lidar com isso tudo está no livro, mas se você quiser um vídeo, você comenta aqui, quero um vídeo sobre esse assunto, como lidar com os tipos de criança, tá? Dentro dos traços de caráter. Então, queria dividir essa experiência com você, tanto dos meus atendimentos quanto do meu filho. Será que você não está querendo uma criança boazinha por conta de você, da sua criação, da sua forma de ver o mundo? Será que você tem deixado seu filho existir da forma como ele realmente é? Ele é mais ativo, ele é mais curioso, ele é mais inquisidor? Ou se ele é muito pacato, o que, que eu posso fazer para melhorar isso, para fazer com que ele seja mais ativo? Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de dar like, não esquece de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Tem muitos outros assuntos, dá uma sapiada aí nas playlists e provavelmente vai ter um assunto que te interesse. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau.